Oi, gente. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, gente, graças a Deus, né? Apesar dos percalços aqui, né, pessoal? Né? Algumas coisas, saúde da minha mãe. Mas a gente tá tentando, né, levar, né? E estamos na graça do Senhor, né, gente? No controle, sentando no controle de todas as coisas, né? Gente, eu tô passando pra gravar um devocionalzinho, né? A gente hoje vai entrar em Filipenses, que a gente terminou Efésios, né? Ai, gente, tô feliz porque terminei Efésios aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu amo esses livros, gente, aqui dos evangelhos, né? Quero muito ler Mateus depois, Lucas, né? Nos ensina muito, de forma assim bem clara, que a gente possa entender, né? Então, mas aí como eu comecei aqui de Paulo, né, pra cá, Eclesiastes, eu acho, Eclesiastes, aí eu vim dando seguimento aqui pra frente, né, pessoal? Então, eu vou terminar aqui essa parte, depois eu volto lá pra frente de novo, né? E, pessoal, aí eu queria dar um recadinho, né? Gente, eu tô fazendo um jejum, né, lá da nossa igreja. É um jejum de informações, pessoal. Um jejum de informações, assim. Sempre tem, acho que 2 vezes no ano tem esse jejum, né? Esse jejum é muito bom, gente, porque a gente não assimila tantas coisas aleatórias, né? Assim, sem ser coisas espirituais, não tem? Né? São muitas informações, né, gente, que a gente entra, olha, vê, né? E a gente vai assimilando aquilo tudo, né? Então, esse jejum, a gente olha só coisas espirituais, vídeos, né, gente? Palavras de Deus, né? Uma pregação, né? E a gente deixa de postar algumas coisas também, né? Não fica postando tantas coisas, porque os excessos, né, pessoal? Os excessos eu acho que interferem muito na nossa vida, né, espiritual, na ansiedade da gente, né? Então, gente, esse jejum, a gente entra uma pessoa e sai outra pessoa desse jejum, sabe? Porque a gente fica mais ali, né, na palavra, né, meditando. E a gente até entra nas redes sociais, né, pessoal? Mas a gente não fica tanto tempo, a gente não fica postando tantas coisas. E aí, com isso, pessoal, a gente vai tirando um pouco as coisas, né, os excessos, deixando mais as coisas de Deus na gente, né? Então, é por isso que a gente entra e sai de outra forma. Então, gente, eu vim aqui gravar o devocional hoje, né? Falar pra vocês que se eu vier aqui postar alguma coisa, eu vou postar, assim, devocional. Mas se lá na frente eu me sentir assim também, mal postando devocional, eu sei que isso é coisa de Deus, né, gente? Né? Isso é uma coisa de Deus, a palavra de Deus, né? É maravilhosa, é bom a gente passar, né? A gente evangelizar, espalhar a palavra de Deus. Mas se com isso eu também me sentir mal, gente, de vir aqui postar, né? Porque o propósito é tirar, né, tudo assim, tirando as coisas. Vocês já sabem que é porque eu tô no jejum, tá bom? É porque eu tô no propósito. Por isso que eu não tô vindo aqui postar, tá bom? Então, se eu não vier nem postar, eu pretendo postar os devocionais, se eu me sentir bem postando. Mas se eu não me sentir bem, gente, postando nem os devocionais, então, se eu sumir é porque eu tô focada no propósito, tá bom, gente? Eu não vou... Vocês estão entendendo, né, gente? Se eu abrir mão de postar até os devocionais, é porque eu vou ficar focada muito no propósito, tá bom? Então, gente, mas hoje, né, a gente vai falar de Filipenses, esse livrinho maravilhoso aqui, que eu já li, e vou ler aqui com vocês, né? Então, deixa eu pegar meu óculos aqui, gente, que com óculos eu enxergo melhor, né? Depois minha vista fica dentro. Só tirei o óculos, gente, pra gente se ver aqui de olho, né? Porque com o óculos fica meio espelhado, não dá pra ver direito. Então, fala assim, ó. Primeiro, Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Aqui o Apóstolo Paulo, gente, tá falando aos Filipenses, né? Na igreja de Filipo, né? Na igreja dos Filipenses. Gente, ele tá preso, né? Escrevendo cartas às igrejas, né? Pra como as pessoas, os irmãos dele, devem conduzir na palavra de Deus, né, gente? Ensinando, né? O que ele aprendeu,
mandando carta aos amigos, né? Aqui vai falar de Timóteo, né? Então, ele mesmo preso, gente, ele estava evangelizando, né? E preocupado com as almas, né, pessoal? Então, gente, vamos lá. Deixa eu ver aqui a posição que fica melhor. O sol já tá batendo aqui, gente. Aqui já é tarde, já é mais de 10 horas, então o sol já tá querendo bater aqui. Então, gente, ó, começa assim, ó. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, né? Filipos é a cidade, né, pessoal? Com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. É ele falando, né, gente? Dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, gente, eu vou comentar um pouquinho sobre isso aqui. Pessoal, às vezes a gente tá passando por coisas, né? A gente passa por muitas lutas, né, gente? Angústia, ansiedade, né? Principalmente quem tem ansiedade. E outras coisas, né, gente? Na saúde, né? Muitas coisas a gente passa na nossa vida, tem que superar, né, pessoal? A gente tem que viver superando as coisas, né, nesse mundo. Fala a verdade, gente, se não é assim. A gente tem que viver superando as coisas, né? A vida de ninguém é fácil, né, pessoal? A gente é um leão por dia, né? Claro que o Senhor nos dá paz, né, quando a gente procura se encher dele, do Espírito Santo dele. Mas no mundo, né, a gente já tem aflições, né, pessoal? Como o Senhor Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, às vezes, né, voltando lá, a gente passa por muitas coisas nesse mundo, vamos passar ainda, gente, até a vinda do Senhor Jesus, ou o dia que a gente for embora, né, o dia que o Senhor nos chamar, né, porque a gente não sabe se a gente vai ficar aqui até a vinda dele, né, ou a gente vai embora, né, gente, onde ele vai nos chamar, né, a gente se vai, né, a gente vai, né, vai morrer, né, gente, então a gente não sabe como vai ser. Mas a palavra de Deus nos afirma, pessoal, que mesmo com aflições, aquele que começou a boa obra em nós ainda não terminou, né? Ele começou, assim como ele começou a obra na vida de Paulo, né? Para quem conhece um pouco da história de Paulo, né? Paulo era perseguidor da igreja, né, gente? Ele matava, ele perseguia os cristãos. E de perseguidor, gente, ele veio a seguir Jesus, né? Ele teve um encontro com Jesus e ele veio a seguir Jesus, né? E olha, ele dentro da prisão, ele fez discípulos, né? Ele tinha amigos e ele escrevia cartas para como os amigos dele deviam conduzir as igrejas. Então, mesmo ele estando na prisão, quer dizer, ele não deixou de fazer a obra de Deus. Então, ele está falando, gente, que aquele que começou a boa obra em nós, em vós, né, não terminou, né? Então, eu queria deixar essa palavra hoje para você, pessoal. Porque a gente passa por muitas aflições, gente. Às vezes nosso coração fica cansado, a gente fica angustiado, a gente fica abatido. A gente às vezes pensa assim que tem hora que a gente pensa assim, ai, tá tão ruim, tá acabando, tipo assim, nossa vida tá tão difícil, né? E a gente pensa que aquilo ali é o fim, gente. A gente fica tão, né? Mas depois o tempo vai passando, gente. A gente espera com paciência no Senhor, né? A gente respira, vai deixando o Senhor fazer a obra em nós, vai tendo perseverança, né? Deixa aquele momento passar, aquele momento de aflição passar, gente. E o Senhor e o sol volta de novo, né? E o Senhor vai mostrando pra gente que não é assim, né? Que tudo passa e que Deus não nos dá uma cruz maior que a gente possa suportar, não é assim, gente? Então, tudo que o Senhor permite na nossa vida é pra gente, que a gente tenha a capacidade de suportar.
Ele não fala assim na palavra dele. Ele nunca nos dá uma dor que a gente não seja capaz de suportar. E isso, gente, lá na frente vocês vão ver que tudo contribui, né? Tudo contribui para o nosso crescimento espiritual, pessoal. Gente, eu tô vendo isso na minha vida já faz tempo, né? Desde a depressão pra cá, né? Eu sempre compartilho isso aqui com vocês. E tá sendo assim ainda, gente. Tá sendo assim. Porque às vezes passa uma fase, tipo a depressão, né? Foi a fase mais difícil que eu passei, né? Que eu tive lá no fundo do poço. Que eu tive que, né? Sair de lá, né? Ainda passo por crise, ainda às vezes passo por crise de ansiedade. Aí ela volta um pouco. Mas graças a Deus, né, o pior já passou, graças a Deus. E hoje eu posso falar para as pessoas, né, que a gente é capaz de sair, a gente é capaz de, né, de superar. Então, eu tava vendo uma pregação, gente, que teve uma reunião das mulheres da nossa igreja essa semana, né, no sábado. E eu só fui a uma reunião dessa, gente. Essa reunião é muito abençoada. Onde, né, a esposa do bispo, ela nos orienta como mulheres de Deus, né. Então ela estava falando, gente, sobre superação, né? Porque ela tá falando sobre pessoas... sobre pessoas, gente, que são... Ai, gente, como que é o nome da palavra? Pessoas que são... Ai, gente, esqueci agora aqui. Referência. Pessoas que são referência. Às vezes você vê uma referência, uma pessoa falando com autenticidade, né, com propriedade de um assunto, gente. Não é porque ela pegou aquilo ali num lugar, às vezes até é, né? Mas, às vezes, você vê uma pessoa falando sobre uma coisa, ela se torna referência. Não é do nada, gente, que ela se tornou referência. Não é do nada que ela, né, adquiriu aquele conhecimento. É pela superação, é porque ela já passou, inclusive ela estava falando que, né, hoje ela tem 30 anos de casamento, mas há 20 anos atrás, no início do casamento dela, ela teve vontade de se separar, porque ela estava em crise no casamento dela. Então, juntos eles conseguiram superar, e hoje eles falam sobre casamento, né, eles dão orientação. Então, às vezes a pessoa se torna referência, não é do nada, não é... Cai do céu, né, aquilo ali pra ela. Não é, gente. Ela passou, né? Ela passou por aquilo, ela superou, ela foi forjada, né? Ela tava até citando a história de Esté na Bíblia, né, gente? Que Esté teve um grande... né? Ela teve um grande propósito na Bíblia, né, gente? Que foi libertar lá o povo lá... Agora eu esqueci o nome do povo, gente. Não vou entrar muito nessa questão, não. Mas ela teve uma grande... Esté foi uma mulher que teve uma grande... Como que eu posso dizer? Ela teve... Ela foi muito importante, né? Na história da Bíblia, né? Esté. Ela foi muito... Precisaram muito dela na libertação do povo lá. Agora eu esqueci o nome do povo. Não sei se foi israelita. Acho que foi israelita. Então, hoje a gente lê sobre Esté, ela tá falando, gente, hoje a gente lê sobre Esté como uma mulher forte, uma mulher tal, mas vai lá ver o que ela passou para ela se tornar forte, gente, para ela se tornar aquela mulher que ela foi. Então, é sobre isso, gente. Às vezes a gente vai se tornando forte, né, por causa a necessidade da vida, ela nos empurra, né, pra gente superar isso, superar aquilo, superar as coisas. E aí o Senhor vai nos forjando, pessoal. O Senhor vai nos moldando ali para poder a gente, né, se tornar essa pessoa, né? É o Senhor que nos faz forte, gente, não é a gente, né? A nossa capacidade, né? É o Senhor que nos dá força, né? Para superar as coisas. Então, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça. É o apóstolo Paulo falando, né, gente? Ó, todos foram participantes da graça dele, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de vós. Tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isso. Deixa eu ver aqui, gente, tá espelhando muito, né?
já é tarde, a gente já é 10 e pouco. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Aí, gente, vamos lembrar um pouquinho lá de Efésios, não falou, gente? Como tem que proceder a mulher, como tem que proceder o marido, como tem que proceder os filhos, como tem que proceder nós servos, né? Então, ele está falando disso aqui, ó. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aí, gente, aqui agora fala um pouquinho da prisão de Paulo. Ó. A prisão de Paulo contribui para o proveito do evangelho. Olha só como, às vezes, gente, as coisas ruins contribuem para as coisas boas, ó. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo. Olha só, isso aqui é muito, muito profundo, ó. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa? Ele pergunta. Mas o que importa se quem fala da palavra por inveja, por porfia, né, por outros motivos, ó. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vocês sabem a história de Paulo, né, gente? Ele foi morto, né? Ele pregou o evangelho, né? Ele foi morto, né? Por causa de servir a Cristo, né, gente? Talvez lá na frente fale sobre isso. Eu não sei se é aqui que vai falar sobre isso. Mas é a história dele, né, gente? Ele de perseguidor, ele passou a seguir a Cristo, né? E passou a pregar o evangelho, gente. Então, começaram a perseguir ele, prenderam ele. E depois, né, gente, a gente já sabe o fim de Paulo, né? Ele foi morto, né? Então, ele tá falando aqui, ó. Porque para mim, o viver é Cristo. Ele vivia segundo os mandamentos do Senhor, né? Mesmo sendo afligido, gente, mesmo sendo afligido, mesmo sendo perseguido. Mas para ele estava tudo bem, gente. Sabe por quê? Porque ele estava debaixo dos mandamentos do Senhor, né? Ele sabia que um dia ele ia para a graça, né? Como... Ai, meu Deus, agora esqueci. João Batista, gente. Como João Batista. Vocês viram como João Batista foi morto? Eu não sei se vocês veem aquela série The Chosen. Eu vejo algumas cenas, né? Eu não vi ela toda, mas eu vejo algumas cenas no TikTok, né? Que ele veio cumprir o propósito dele, gente. Ele morreu em nome de Cristo. Ele nunca negou a Cristo, né? Nem na morte dele. Ele viveu na vontade do Senhor e depois ele morreu, né, gente? Eu não sei se vocês sabem como ele morreu, né, gente? Mas foi muito forte a morte dele. Muito triste, ao mesmo tempo muito bonita, porque a gente sabe que ele morreu em nome de Cristo. Ele nunca negou a Cristo, né? Então, é como o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Para mim, o viver é Cristo. Viver aqui na terra é Cristo, né? Nos caminhos dele. E o morrer é ganho, porque, né?
Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que devo escolher. Então ele está falando, ele aqui está na dúvida se ele deve viver mais um tempo aqui, né? Ó, mas se o viver na carne, porque na verdade, gente, ele queria ir, né? Porque ele estava em aflição, estava na prisão. Mas ele estava assim, querendo fazer a obra. Mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que deva escolher. Vou ler mais um pouquinho, tá, gente? Para não ficar muito grande. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, olha, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, né, dos irmãos, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo, né? Ele fazendo a obra aqui, né, gente? Ele fazendo a obra aqui, ó, o nome do Senhor Jesus Cristo seria mais abundado, glorificado, né? Abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, gente, eu li até o 26, né? Do 26, li bastante. Depois a gente vai entrar no 27, gente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse devocionalzinho de hoje, né? Eu gostei muito, né? A gente aprender das coisas de Deus, gente, é aprender como viver aqui no mundo, né? Nesse mundo que a gente tá vendo aí, né, gente? Como que tá o mundo, né, gente? A gente vê como que tá o mundo, né? Às vezes a gente vê coisas que a gente fica estarrecido, triste, a gente chora, fica triste, né? Por ver as situações. Quer ver, então, quando a gente abre um noticiário, um jornal, né, gente? Então, eu até evito um pouco de ficar vendo essas coisas, né? Porque isso me deixa muito chorosa e tal. Mas a palavra de Deus, gente, nos ensina a viver aqui no mundo, né? Viver em paz aqui no mundo, né? Mesmo passando pelas coisas que a gente passa. Gente, então é isso. Fiquem todos com Deus. Beijo a todos, tá bom? Então, o jejum é de 21 dias, né? Eu não sei se eu vou voltar, né? Vou ver assim, como que eu vou me sentir, né, gente? Se eu me sentir bem em gravar o devocional, eu vou voltar. Agora, se eu não voltar, gente, é porque eu vou fazer o propósito, né? E depois, então, eu volto. Tá bom, gente? Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Se alguém precisar falar comigo,